salvação. Louvado seja Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus era grande. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. O Senhor falou ontem e o Senhor fala hoje. Fala conosco, com o nosso coração. Nos desperta com a tua palavra. A tua palavra, ela é um despertador, meu Deus, que não deixa, Senhor, nós dormirmos, Senhor, no pecado. Meu Deus, a tua palavra é um despertador, Senhor, que nos acorda, que nos desperta, Senhor, a cada dia. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Assentado em seu trono, recebendo a adoração. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Peço que a igreja se coloque de pé e reconheça a palavra do Senhor e abra suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 12. Glória a Jesus. Amém, igreja? Atos, capítulo 12. Louvado seja Deus. Ontem nós tivemos aqui, né, como de vasos como rei, a qual Deus se fez presente, independente, né, de quantidade de pessoa. E hoje não é diferente, independente de quantidade de pessoas. Jesus está em nosso meio, porque a palavra do Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se faz presente. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Atos capítulo 12, do versículo 1 a seguir, tem por título: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Versículo 1 a seguir diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos Asmon. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, aleluia, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a 4ª vigília, aleluia, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Louvado seja Deus. Até a igreja, para a gente ler mais um pouquinho, sempre glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus, os cristãos, era um povo perseguido desde os tempos bíblicos. E o povo judeu não aceitava o povo cristão. E, porém, devido a um certo, um período, um breve momento, os judeus começaram a aceitar, aleluia, tolerar os cristãos. Mas devido ao crescimento do cristianismo, começou uma nova e grande perseguição contra o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Tiago, aqui, irmão de João, foi um dos 12 discípulos originais de Jesus Cristo. Ou seja, nem mesmo os discípulos profetas de Jesus escapou da perseguição. A Bíblia diz que o rei Herodes primeiro manda matar a Tiago, vendo ele que agradara aos judeus. Ele manda prender também a Pedro, com a intenção de também matar Pedro. Porém, louvado seja Deus, Pedro havia sido preso durante a festa dos Asmon. Louvado seja Deus,
você não pode fazer, Deus pode fazer. O que nós não podemos é simplesmente aceitar a situação de braços cruzados. O que nós não podemos fazer é ver a nossa igreja sofrendo e cruzar os braços. O que nós não podemos fazer é ver o nosso irmão sofrendo e cruzar os braços. O que nós não podemos fazer é ver crentes caindo e cruzar os braços. Ah, mas caiu porque deu brecha. Caiu, aleluia, porque deu lugar. Sim, tudo bem, ele errou. Mas o meu e o meu papel como igreja de Cristo é se colocar de joelho e fazer orações contínuas para que Deus dê força e resgate novamente aqueles que estão caindo, porque todos nós estamos lutando para ir para o mesmo céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, igreja, é interessante que a Bíblia diz que Pedro estava preso. Pedro estava preso injustamente. Pedro estava guardado por 16 soldados. Pedro estava acorrentado. Louvado seja Deus, sabendo que a qualquer momento ele seria morto. Mas todas as vezes que eu leio ou prego esta mensagem, isso aqui me chama a atenção, igreja, porque Pedro estava dormindo um profundo sono. Quem em sua sã consciência vai estar em uma situação que Pedro estava preso, guardado por 16 soldados, acorrentado, preso justamente sabendo que poderia morrer a qualquer momento, e está dormindo como se nada tivesse acontecendo. É somente aqueles que de fato descansam no Senhor. Eu aprendi, igreja, o que é descansar no Senhor através dessa mensagem, através desta abraço e da narração. Eu aprendi através desta palavra o que de fato é descansar no Senhor, porque muitas das vezes falamos, mas eu creio. Muitas das vezes Deus fala, tu crê que Deus vai agir nessa causa? Eu creio. Então descansa no Senhor. Ah, mas eu estou descansando no Senhor, eu estou esperando em Deus. Mas aleluia, quando eu penso que não está lá murmurando, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai operar? Ah, Deus, eu vou parar de orar por essa causa. Ah, eu vou desistir. Ah, isso aí não tem mais jeito. Isso aí não tem mais solução. Ah, mas eu já lutei tanto e nada aconteceu. Eu já orei tanto, nada aconteceu. Ei, isso não é descansar no Senhor, mas é duvidar. Mas descansar no Senhor é o que Pedro faz. Mesmo em meio a situação difícil, ele estava dormindo um profundo sono. Isso é, de fato, descansar no Senhor. Ah, missionário, então, para me confiar em Deus, eu tenho que dormir. Não é isso. Aleluia, a palavra não é sobre dormir, é sobre confiar, é sobre esperar com fé e paciência no Senhor, é sobre descansar, sabendo que Deus está agindo, sabendo que Deus está no controle. É não entrar em pânico, é não se desesperar, é não murmurar, é não ficar pilhando,
situação, a qual você colocou nas mãos do Senhor, ainda não foi solucionado e aos teus olhos está demorando, não se preocupe, Deus ainda está no controle, Deus ainda vai agir, Deus ainda está ouvindo as tuas orações, Deus ainda está no controle da situação, mas esta demora, Ele tem um propósito. Aleluia. E muitas das vezes o propósito é para nos fortalecer. Muitas das vezes o propósito é para aumentar a nossa fé. É para nos ensinar que o impossível Deus faz possível. É para nos ensinar a esperar com fé e paciência no Senhor. É para nos ensinar a confiar mais no Deus a qual nós servimos. Porque confiar em Deus não é abrir a boca e dizer eu confio. Não é abrir a boca e dizer eu tenho fé. Confiar em Deus é ficar em paz em meio à tribulação. É ficar em paz em meio aos levantes. É ficar em paz em meio a situações difíceis, igreja. Glória a Deus. Confiar no Senhor é você estar vendo o mundo todo. Aleluia, vendaval de um lado para o outro, mas você está ali intacto, porque você sabe de quem está no controle. É Jesus. Você sabe que você não é, aleluia, coqueiro, mas é palmeira que tem raízes profundas e as suas raízes estão alicerçadas em Cristo. Aleluia. E Cristo não vai te deixar cair. Ele garante por mim, por ti. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso socorro. Ele é o Deus que segura na minha e na tua mão direita e diz: não temas, que eu te ajudo. Não temas, que eu sou o teu socorro. Não temas, que eu te fortaleço. Não temas, que eu estou contigo. Não temas, que eu estou no controle. Não temas, que eu ainda acalmo o vento, acalmo tempestade. Não temas, eu estou guiando o teu barco. Não temas, eu sou contigo a todo instante. Não temas, eu sou maior do que esta luta. Não temas, eu sou maior do que esta aflição. Não temas, eu sou maior do que esta enfermidade. Não temas, eu sou maior do que este problema. Não temas, confia no Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Pedro estava guardado por 16 soldados e dormindo um profundo sono, e a igreja estava em contínua oração por Pedro. Aí a Bíblia vai nos dizer, aleluia, louvado seja Deus. O versículo 7 diz assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram ali das mãos as cadeias. Louvado seja Deus. Enquanto o povo estava orando, aleluia, o anjo do Senhor visitou a Pedro. O anjo do Senhor estava agindo a mando do Senhor a favor de Pedro, por causa da oração da igreja de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Entenda uma coisa: enquanto você estiver de joelho, enquanto você estiver orando, enquanto
seja Deus. Eu aprendi, igreja, e tenho aprendido cada vez mais, que muitas das vezes a gente coloca algo nas mãos do Senhor, mas é algo que às vezes tem um jeitinho humano, que dá mais ou menos um jeito, mas não resolve a situação. Mas aí a gente fica procurando um jeitinho. Aí Deus, muitas vezes aos nossos olhos, Ele está demorando de agir, de fazer o sobrenatural. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você vai querer dar um jeitinho. Aí Ele deixa você tentar até onde te chega, não dá mais. Ele espera em você tentar até onde você chega. Aleluia, a conclusão de que nós não podemos dar jeitinho, que nós não podemos fazer nada. Aleluia, Deus. Aí Deus entra em ação e diz: agora é a minha vez de agir. Porque neste momento você vai ter certeza que não foi o seu jeitinho que resolveu. Você vai ter certeza que não foi o advogado que resolveu. Você vai ter certeza que não foi o médico conhecido que resolveu. Você vai ter certeza, não foi o seu dinheiro que resolveu. Você vai ter certeza, não foi o político que resolveu. Você vai ter certeza que não foi a mão humana, mas a mão do Senhor, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que os gideões juntaram ali, aleluia, muita gente, mas Deus foi dispensando, até ficar apenas 300. Louvado seja Deus, para que o povo não ia se engrandecer, dizer que eles venceram a batalha por sua própria mão, por sua própria força. Aleluia, quando eles vencem ali a batalha com apenas 300, todos puderam contemplar a mão de Deus no meio deles. E não é diferente nos nossos dias, não é diferente na nossa vida. Deus, aleluia, tem momentos que Ele permite eu e você tentando do nosso jeitinho, até você chegar à conclusão que não podemos fazer mais nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que é para você ter a certeza absoluta de quem agiu foi o Senhor na minha e na tua vida. Mas entenda, neste mesmo versículo 7, ele diz no finalzinho: levanta-te depressa. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui sabe o que é? O anjo está chamando Pedro depressa, para ele se despertar, para ele se levantar depressa daquele sono profundo a qual ele se encontrava, mas trazendo para as nossas vidas espirituais. O Senhor está falando comigo e contigo: levanta-te depressa desse comodismo, levanta-te depressa desse sono espiritual, levanta-te depressa dessa morte espiritual, levanta-te depressa. E quando fala para se levantar depressa, é hoje, agora, neste momento. Não é aos pouquinhos, não é amanhã, não é daqui a alguns dias. Deus está falando nesse momento: levanta-te depressa. Se levanta desse desânimo, se levanta desse sono, se levanta depressa, porque a obra ainda não acabou. Se levanta depressa, porque eu tenho muito mais a fazer. Se levanta depressa. Aleluia. Ainda não chegou o fim. Nos últimos dias, o que nós estamos vendo é muita gente desanimada, é muita gente sonolenta espiritualmente, é muita gente que não tem mais ânimo para cantar, não tem mais ânimo para pregar, não tem mais ânimo para orar, não tem ânimo para ir para a igreja, não tem ânimo para evangelizar, não tem ânimo nem para falar de Jesus para alguém da família. Aleluia, louvado seja Deus. Bate o joelho no chão com 5 minutinhos. Ah, eu não quero mais. Começa logo a dar o sono, começa a dar preguiça, não tem mais palavra para falar. Louvado seja Deus. Vai para a igreja, fica olhando o relógio, e lindo, com pressa, para as horas passar logo, vai logo embora.
disperso, é um povo que está morto espiritual, é um povo que está desanimado. Mas nesta noite, Deus está falando para a sua igreja: se levanta depressa, porque hoje eu te animo, eu te dou força, hoje eu seguro pela tua mão. Se levanta depressa, porque a obra ainda não chegou ao fim. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se levanta depressa. Aleluia, louvado seja Deus. Essa palavra, igreja, falou primeiramente comigo. Louvado seja Deus, porque eu tenho evangelizado, mas eu não confesso que eu tenho evangelizado pouco. Mas Deus tem falado comigo para me evangelizar mais. E eu tenho me acomodado um pouco nessa questão de evangelismo. Aleluia, louvado seja Deus. E a primeira pessoa que Deus falou foi comigo mesmo, para se levantar depressa e fazer evangelismo que Ele quer. Porque, aleluia, não é só de vez em quando. Nós temos que estar sempre falando de Jesus, porque é você, igreja, que somos salvos, é você que estamos na presença de Deus, somos responsáveis, aleluia, para levar a palavra do Senhor para as almas que estão perecendo aí fora, porque muitos estão perecendo, sim. Já conhece a palavra, sim, muitos já foram cristãos, sim, mas o Senhor ainda quer usar a mim e a ti, os poucos remanescentes, para levar a palavra para essas pessoas, mais ou menos dizer: ei, a obra ainda não acabou. Jesus tem um plano de salvação na tua vida. Jesus quer te libertar, Jesus quer te perdoar, Jesus quer te dar uma nova chance, Jesus quer fazer uma grande obra. Entrega a tua vida a Jesus, volta depressa, o Pai está de braços abertos, pronto para te receber. Mas volta antes que seja tarde, porque Jesus voltará. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia vai nos dizer, o finalzinho do versículo, ainda no finalzinho do versículo 7, cair ali das mãos as cadeias. E o versículo 8, disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Aleluia, aqui o anjo está falando: aperta os teus cintos e calça as sandálias, para estar pronto para a fuga imediata. Mas trazendo para dentro do meu espiritual, o Senhor está falando: aleluia, esteja preparado, esteja pronto para o agir de Deus na tua vida. Esteja pronto, esteja preparado para fazer o ID. Esteja pronto, esteja preparado para ver o sobrenatural de Deus. Esteja pronto, esteja preparado. Obedeça a palavra do Senhor, siga as instruções do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E diz: e ele o fez assim, disse-lhe: lança, aleluia, disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Louvado seja Deus. Igreja, essa capa, ela representa muitas coisas, mas uma das coisas a qual eu vim trazer para a igreja, que essa capa representa identidade. Quando o anjo fala: lança as costas a tua capa e segue-me, o Senhor está falando: deixa a tua velha identidade para trás, porque nesta noite eu estou te dando uma nova identidade, a identidade de um vencedor, a identidade de um cristão, a identidade de um obediente, a identidade de um homem liberto, de um homem livre.
Senhor Jesus Cristo. Aí a Bíblia vai dizer, o versículo 9, louvado seja Deus, e saindo, aleluia, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Versículo 10, e quando passara a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído percorrera uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Entenda por que quando eu repeti o finalzinho do versículo 7, que diz cair ali nas mãos as cadeias. E agora, aleluia, o versículo 10 diz, quando passar a primeira e a segunda guarda. Mas entenda, aqui nós vamos ver o anjo do Senhor agindo no sobrenatural, mas também nós vamos ver o anjo do Senhor mandando Pedro fazer algumas coisas. O anjo diz, levanta-te depressa. O anjo diz, cinge-te, aleluia, das tuas sandálias. O anjo diz, lança as costas tuas, aleluia, a tua capa e segue-me. Mas o anjo também quebrou as cadeias, ou seja, as correntes que estavam acorrentando Pedro. O anjo abriu os primeiros portões, os portões que estavam, aleluia, com cadeado. Louvado seja Deus, para que Pedro passasse. O anjo, aleluia, tirou Pedro de dentro da prisão, sem que aqueles 16 soldados, aleluia, vissem Pedro saindo. Aleluia, com certeza, igreja, aqueles soldados não estavam dormindo, eles estavam acordados e bem apercebidos, observando tudo, mas eles não viram Pedro sair, porque o anjo do Senhor estava tirando Pedro da prisão como forte e poderosa. O anjo do Senhor estava agindo no sobrenatural. Aleluia. Sabe o que Deus está te falando? Aquilo que está ao teu alcance, esforça-te e faz. Aquilo que você pode fazer, esforça-te e faz. Aquilo que você pode resolver, esforça-te e resolva. Mas aquilo que não está ao teu alcance, aquilo que você não pode resolver, aquilo que você não pode fazer nada, é nesse momento que Deus entra e te surpreende. Deus faz por mim, por você, aquilo que não está ao nosso alcance. Porque aquilo que está ao nosso alcance, Ele nos dá força, Ele nos dá direção, Ele nos dá orientação, Ele nos mostra o que fazer, que atitude tomar, que caminho seguir. Mas aleluia, Ele age quando chega o momento a qual você não pode fazer nada. Está entendendo? Então eu não sei qual é a tua causa nesta noite, eu não sei qual é o teu problema nessa noite, eu não sei qual é a tua dificuldade nessa noite, mas se você fizer uma autoanálise e ver que tem alguma coisa que está ao teu alcance, que você pode fazer, sabe o que é que eu lhe digo? Abra a Bíblia, vai pedir a Deus direção, instrução e se esforça para fazer. Mas se você vê que é algo que você não pode fazer nada, então somente bate o joelho no chão e descansa no Senhor. Então somente clama e espera a providência de Deus. Espera na braço o agir de Deus no sobrenatural da tua vida, terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz então, aleluia, que quando chega no último portão, o próprio Pedro abre e sai. Louvado seja Deus. Tudo aquilo que, aleluia, era para o anjo fazer, o anjo
Deus. Aí a Bíblia vai dizer à igreja, aleluia, louvado seja Deus, que Pedro, ele agora sai da prisão e ele entende, ele estava pensando até então que ele estava tendo uma visão, mas quando ele abre o último portão com suas próprias mãos e ele, ali o anjo se afasta dele, ele agora entende que o que estava acontecendo era real, que Deus estava livrando da prisão com mão forte e poderosa. Louvado seja Deus. Ao versículo 12 diz assim: e considerando ele nisso, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rude saiu a escutar. E aleluia, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e dizia: é o seu anjo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Os judeus naquela época, eles acreditavam que cada pessoa tinha uma espécie de anjo, não sei, protetor, alguma coisa do tipo, mas era uma crença deles. Eles acreditavam que as pessoas tinham um anjo, então eles achavam que a voz que a menina estava ouvindo não era a voz de Pedro, mas a voz do anjo de Pedro, que, aleluia, poderia imitar a pessoa segundo a crença deles. Louvado seja o nome do Senhor. Porém Pedro insistia em bater na porta. Louvado seja Deus. Aí vai dizer o versículo 16: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Agora presta atenção, igreja, que isso está acontecendo também nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Inclusive aconteceu comigo quando meu marido retornou para Jesus. Louvado seja Deus. Tem pessoas que estão de joelho orando, pedindo milagre, pedindo a Deus para Deus fazer, para Deus agir, para Deus operar. Ainda a hora que contempla o milagre, fica espantado, não acredita. Sabe por quê? Tem gente que está mais preparado para receber uma má notícia do que Deus fez o sobrenatural. Quando aleluia, louvado seja Deus, meu marido estava nas porcarias que ele vai para o centro de recuperação e voltou com 5 dias. Eu estava dentro de casa preparando essa mensagem para pregar no dia seguinte. Aí quando eu estava lendo justamente isso aqui, aleluia, o telefone tocou. Alguém lá do centro falou: teu marido, ela tem um povo de uma má notícia para você. Seu marido saiu daqui praticamente fugindo com o colega, mas disse que ia voltar para casa. Aí naquele momento, eu liguei para o pastor Ronaldo e falei: pastor, junta aí mais Iraci, vamos orar, porque alguém saiu de lá do centro. Louvado seja Deus. E aí eu bati o joelho no chão com os meus filhos, a gente começou a orar. Aleluia, louvado seja Deus. E quando meu marido bateu no portão, que eu vi algo diferente de imediato, assim que ele chegou, eu fiquei surpresa. Aí eu voltei a meditar na palavra. Aí Deus falou comigo: tem gente que está preparada, está mais preparado para receber uma má notícia do que uma notícia que Deus fez no sobrenatural. Aí Deus falou comigo: filha, não se preocupe, porque eu já fiz a obra, eu já libertei. Aleluia, da braço, e a prova está aí, que de fato Deus age no sobrenatural, porque os olhos humanos era para ele ficar 9 meses naquele centro de recuperação, mas ele retornou com apenas 5 dias e voltou liberto para a glória de Deus. E para você saber que o impossível Deus faz possível, igreja. Deus ainda liberta, Deus ainda salva, Deus ainda restaura, Deus ainda renova, Deus ainda levanta, Deus ainda faz milagre acontecer. O que está faltando na terra é fé. Louvado seja Deus, porque Deus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. O nosso Deus, ele não mudou, ele ainda opera no sobrenatural, ele ainda faz milagre. Basta crer, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a Bíblia diz então, igreja, louvado seja Deus, que o povo ali vê Pedro, e Pedro fala
Os 16 soldados não souberam explicar o que havia acontecido. Os 16 soldados não sabiam, aleluia, o que havia acontecido, porque aleluia, o que tinha acontecido ali foi algo sobrenatural. E as coisas sobrenatural, igreja, só Deus explica. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que Deus está falando? O que eu vou fazer na vida dos meus é tão sobrenatural que o teu adversário vai ficar confuso, querendo entender o que aconteceu, mas não vai entender nada, porque o sobrenatural de Deus, só Deus entende, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Naquele povo, igreja, quando os soldados eles deixavam o prisioneiro fugir, era lei que eles iriam padecer, sofrer a mesma punição que o preso. Então, sendo assim, aleluia, sendo assim, Pedro, aleluia, ele iria morrer. Então, os 16 soldados foram mortos no lugar de Pedro. Louvado seja Deus. Mas no versículo 22 diz: e o povo clamava a voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e com medo de bicho expirou. O perseguidor que estava perseguindo o povo de Deus, que estava planejando a morte do homem de Deus, agora ele que foi morto por não glorificar ao Senhor, e ele ainda teve uma morte horrenda, uma morte feia. Ele foi literalmente comido de bicho de dentro para fora. Louvado seja Deus. Enquanto isso, o versículo 24 diz: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda uma coisa, aleluia, perseguição com